Natural de Recife, a nossa entrevistada é diretora de longas como Amores de Chumbo e documentários como A Mesa Vermelha, além de 8 curtas-metragens e séries de TV. Na publicidade, ela já dirigiu também campanhas e uma série de 5 storytellings, que são pequenas histórias usadas em propagandas. Esse trabalho lhe rendeu mais de 10 prêmios. A nossa entrevistada de hoje também é formada em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização em estudos cinematográficos pela Universidade Católica do mesmo estado. O Entre um Café, uma prosa de hoje recebe Tuca Siqueira. Seja bem-vinda à TV Caatinga, bem-vinda ao nosso programa. Para começar a nossa conversa, queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, né? Você que já trabalhou nos jornais impressos, no fotojornalismo e agora chega ao cinema. Fala um pouquinho sobre o seu percurso. Então, eu procurei fazer jornalismo porque eu tinha uma relação muito forte com a imagem. Eu já pensava em trabalhar fotografia. Eu não sei como é que está o curso agora. Eu me formei em 2003. Mas na época só existiam 2 cadeiras de fotografia e ainda assim eu fui suprindo, né, a minha necessidade fazendo cursos que vinham fora da universidade. E aí o meu projeto de finalização de curso foi justamente no período também que eu era estagiária do Jornal do Comércio, então o fotojornalismo ele foi muito importante para mim, eu digo na minha formação hoje dentro do cinema, enquanto documentarista. Né, aquela coisa da adrenalina de você ter que sair e tem que voltar com a foto de todo jeito, né? Muitas vezes o fotojornalista ele vai para uma pauta e o jornalista não está com ele está só. Isso é um desafio, né? Interessante, ele está sozinho, completamente só. E aí, o que aconteceu? O meu projeto de finalização de curso de defesa do curso de jornalismo era um projeto que era para ser um ensaio fotográfico, uma exposição de um ensaio fotográfico com trechos de textos, de entrevistas. E aí eu transformei isso num material que na época eu chamava de audiovisual, porque eu usava as vozes que eu gravava das entrevistas para pensar nas imagens e as imagens. E sim, então a gente fez uma edição disso tudo. E aí esse material que eu chamava de audiovisual, que tinha 22 minutos, um amigo, Léo Sete, que é um diretor também de cinema, Hipermulheres, né, o filme dele. Léo chegou para mim e falou, não, tu fez um documentário, tu tem que inscrever nos festivais e tal, e era um mundo que eu nem conhecia. E aí, a partir de então, eu comecei a inscrever e esse filme circulou bastante, ele ganhou 5 prêmios, assim, e foi a minha porta de entrada para o cinema. Agora, durante esse período, o que aconteceu também? Fui chamada para fazer estilo do primeiro curta de Léo Falcão, que também é um outro diretor pernambucano, assim. Experiente. E aí, quando eu entrei no set, eu nem sabia direito o que eu ia fazer, mas quando eu entrei no set, que eu vi, acho que tinha umas 35 pessoas, não me lembro muito bem, mas bastante gente trabalhando com um só objetivo, e o meu trabalho de fotógrafa, eu achava que era extremamente solitário. Então, assim, eu fiquei super encantada com aquilo, porque eu acho que uma das coisas mais bonitas de se trabalhar com audiovisual, com cinema, com TV, com conteúdo audiovisual, é essa coisa do trabalho de equipe, né? A possibilidade de troca, enfim. Na sua opinião, o que é necessário para se construir uma boa história? Dá para listar alguns elementos que são importantes para um bom enredo no cinema? Eu acho que primeiro você tem que se apaixonar pelo tema, não tem outro caminho, assim, porque é algo que vai perdurar na tua vida por muito tempo, né? Quem quiser respostas rápidas, imediatas de trabalho, eu acho que é muito difícil trabalhar com cinema, assim, nesse sentido. Você tem que saber que cinema também é a arte da espera, né? Porque é muito tempo de desenvolvimento de projeto, para realizar leva muito tempo, depois para você distribuir leva muito tempo, né? Assim, não é nada tão fácil. Então é preciso ter muita paixão para poder você se alimentar sempre, estar ali e entender que tudo é escolha. Agora é difícil dizer assim, o que é que dá uma boa história, porque para mim qualquer coisa dá uma boa história, qualquer pessoa, principalmente, objeto, fato, estado emocional, tudo para mim pode ser traduzido, colocado e evocado em qualquer trabalho, sabe? Uhum. A sua primeira produção no cinema foi em 2003, né, com o filme Omni Costurando Identidades Urbanas, que recebeu diversas premiações e foi exibido em vários festivais de cinema aqui no Brasil. Uhum. Como foi já ter uma grande repercussão logo na sua primeira produção, né? Como foi esse sentimento? Foi meio que um mundo que se abriu, que eu comecei a entender e conhecer outras pessoas que
que pensavam e conversavam, elas já existiam, todo esse circuito já estava ali, eu não tinha acessado ainda, né? E aí é como se esse filme me habilitou para poder estar nesses espaços e poder trocar com essas pessoas e conversar. E a partir de então eu entendi que a fotografia, muitas vezes a fotografia dá conta desse nosso desejo de contar uma história, mas eu não sei se eu sou boa nisso, assim, de só a fotografia, sabe? Talvez só ela não dê conta do que eu quero falar. E aí eu acho que eu sou melhor também roteirizando e dirigindo e trabalhando junto. Você nunca deixa de ser fotógrafa, assim. Todos os trabalhos que eu faço tem uma troca muito profunda com todos os diretores de fotografia, né, de estudo de quadro, de luz, de cor e tudo que a gente vai trabalhar, enquadramento. Mas foi realmente um mundo que se abriu para mim. Falando em grande repercussão, eu aproveito para perguntar sobre se já teve alguma produção sua que você esperou que fosse bem aceita e que acabou não sendo, e como é que você faz para superar coisas desse tipo? Se isso é frequente nesse meio que você vive, se já aconteceu com você? Pois é, eu costumo dizer que cinema é também, assim como outras artes, né? Também. Eu acho que é um ato de coragem, assim. É o que você está pensando, você está falando para o mundo, e muitas pessoas não vão concordar com o que você está dizendo, ou muitas pessoas não vão acessar exatamente o que você estava querendo dizer ali, e entender que tudo que você faz é lido por alguém com a bagagem que aquela pessoa tem, com a interpretação, com a história de vida que aquela pessoa tem. E acontece sim, e eu percebo que, por exemplo, hoje, cada vez menos as pessoas têm ido para a sala de cinema. Né? A gente tem, assim, bom, enfim, você pode assistir o filme on demand, você pode assistir via Netflix, né? Você pode assistir em casa, as pessoas não estão querendo muito ir para a sala de cinema, enfim, não querem se deslocar e tal, e entender que o filme tem que ocupar outros espaços também. Então, assim, é isso, a arte é sempre um produto vivo, né? E ele está ali, ele quando é revisitado, ele tem uma outra interpretação, e as minhas relações com os meus filmes já são diferentes, né? Com o passar do tempo, assim. Imagina para um espectador. Se para mim é diferente, imagina para um espectador. Eu acho que a gente tem que lidar com isso, com frustrações, com alegrias, com tudo. É o filho que você bota no mundo e depois anda sozinho. A Mesa Vermelha, Vou Contar para os Meus Filhos e Amores de Chumbo são 3 dos seus filmes que trazem um pouco do período do regime militar como ambientação, né, como ambientação temporal para a história. O que te levou a produzir esses filmes com essa temática tão forte para o Brasil? Veja, essa é uma história do Brasil que sempre fez parte da minha vida, porque eu sou filha de comunistas e eu sou filha de ex-presos políticos, assim, são militantes até hoje. Então, a minha mãe, Luci, e meu pai, Luciano, eles são atuantes até hoje. Eu não tenho filiação partidária nenhuma, mas eu cresci escutando essas histórias. E então, os meus heróis não eram os heróis dos quadrinhos e tal, eram as histórias reais que eu escutava de fuga, da polícia e tudo. Os meus pais, eles viveram 4 anos clandestinos e depois eles foram presos, torturados e tal, cumpriram lá a pena. E eu a minha irmã foi gerada na cadeia, mas eu já nasci, meus pais já estavam soltos e eu já sou do ano da anistia, então era um outro momento político, mas eu cresci escutando essas histórias. E tem uma família que não é de sangue, eu costumo dizer isso, que são os tios, que são os amigos de cárcere, do movimento estudantil dos meus pais e tal. Então, realmente, era uma coisa que eu não escutava só nesse núcleo pequeno familiar, e sim uma coisa mais ampla e tal. E aí, quando eu chegava na escola, eu sabia que eu sabia de uma história do Brasil que não era lida nos livros, que não era discutida nas aulas de história, assim, era um tipo de privilégio que me incomodava muito, assim. Eu cresci meio que pensando dessa forma. E aí eu acho que se eu escolhesse qualquer outra arte, teatro, sabe, assim, artes plásticas e tal, isso provavelmente estaria impresso também. Então, para mim, tem essa força, né? Eu tenho vários outros filmes, na verdade são 8 curtas, 2 longas e tem outros 2 projetos que eu estou finalizando e que, enfim, outros que eu vou rodar. Não tem nada a ver com essa temática, mas é muito forte estar em 3 dos meus trabalhos, né? Isso. E
E eu acho que é importantíssimo, assim, acho que, enfim, eu queria ver muito mais material sobre essa temática, sabe? Eu queria ver muito mais filmes, eu acho que a gente tem muito ainda para se resgatar e pensar sobre esse assunto. Em 2014, você estava num grupo de 8 cineastas, né, que participaram de um projeto municipal do Recife, que faziam pequenos vídeos para alertar sobre o risco do uso do crack. Você considera que o cinema pode ser uma ferramenta eficaz para a ação social, para a mudança e até para a quebra de alguns paradigmas na sociedade, alguns tabus? Completamente. Completamente. Eu acho que, na realidade, enfim, acho que é isso que me move, assim, também, sabe? Minha arma política, a forma com que eu falo para o mundo, e se a gente puder falar no coletivo e falar junto com outras pessoas. Essa campanha era 1 minuto contra o crack, então se convocaram diretores e diretoras para se fazer um vídeo de 1 minuto. Assim, existia um valor pequeno e era quase como uma gincana. Então as pessoas elas foram mobilizadas de uma maneira quase que voluntária para fazer isso, sabe? E aí eu trabalhei com Piaggio Pecorelli nesse vídeo, que era um pequeno poema dele. E aí a gente trabalhou uma performance dele, fez ali quase como uma mini-ficção. Mais recentemente, esse ano, aconteceu algo parecido. O Ministério Público fez um convite para 3 realizadores para falarem sobre, em vídeo curto de 3 minutos, para se posicionarem sobre a reforma trabalhista. É uma outra ação também, né, de cidadania. E aí, diante de toda essa conversa que a gente já teve, né, de todos os lugares que você já passa e como você leva o seu trabalho, né, com toda essa conscientização, queria que você fizesse uma avaliação sobre o cinema nacional. Mudou alguma coisa desde quando você começou até os dias de hoje? Completamente. Quando eu comecei, a gente não tinha nem o edital do audiovisual, que a gente tem um edital maravilhoso aqui em Pernambuco, que é um dos 3 ou 4 principais editais que tem no Brasil. Eu circulo bastante e os amigos da área, assim, eles ficam muito impressionados, né, com o edital que a gente tem, com as condições que a gente tem de realização. Acho que isso foi, de fato, uma pressão da categoria e vontade política também de torná-lo lei. E acho que eu acho que, assim, a gente, hoje, no Brasil, a gente consegue lançar oficialmente, eu estou dizendo, porque provavelmente deve ser muito mais, cerca de, acho que perto de 170 filmes por ano, pelo menos foi a última vez que eu me informei, acho que é isso. Vamos colocar mais de 100 filmes por ano. Mas eu acho que o problema, isso traz muita felicidade, né? Uma diversidade muito grande de caminhos dentro do audiovisual. Agora, o que segue sendo o nosso principal problema é a distribuição. Sabe, espaços para exibir os filmes, que as salas de cinema são poucas. Assim, a gente ainda concorre muito, né, com as grandes produções que vêm de fora do país. A gente não tem ainda muito espaço. E aí isso é uma questão bem urgente que a gente ainda não está conseguindo resolver. A distribuição do filme, sabe? Assim, isso é um grande problema, porque eu acho que a categoria, a classe está cada vez mais profissionalizada, sabe? Assim, tá bonito assim de ver. No caso, seria isso que falta ainda para impulsionar ainda mais as produções brasileiras, na sua opinião? Totalmente. Distribuição ainda é uma questão. E para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para os estudantes de comunicação, as pessoas que se interessam pela produção do audiovisual, pela fotografia. Que mensagem você deixa para esse público? Eu acho que eu acho que continue assim, continue se apaixonando, continue acreditando, porque a gente está aqui para isso. Eu acho que tudo isso, a vida é tudo isso e é só isso. Então, só vale a pena mesmo estar aqui se a gente for ousar, sabe? Se a gente conseguir ter acesso a fazer um filme, qualquer outra produção, uma fotografia ou um produto de TV, não vamos fazer igual, não.
vamos fazer diferente, sabe? Já que a oportunidade chegou para a gente, assim. Então, para que a gente vai estar reproduzindo coisas que já estão aí? Não vamos fazer isso, sabe? Assim, e vamos tentar quebrar os padrões, porque não é só para a gente, é para quem está assistindo também. Ou seja, é para todo mundo, é para frente, por trás das câmeras, e aproveitem muito os processos, do que quer que seja que você esteja fazendo, porque os processos são incrivelmente enriquecedores, sabe? Cada projeto e cada passo que você dá te pede demandas diferentes, te pede estudos diferentes, te pede aprofundar sobre assuntos diferentes, e depois de um tempo a gente só fica mais sabida. É isso. E boa sorte, né? Pronto, ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, nós agradecemos muito e desejamos muito mais conquistas na sua carreira. Obrigada, para todos nós. Obrigada também a você que acompanhou mais essa edição do Entre um Café, uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.